Imagina só, você descobre que o traste do seu marido, aquele que te faz a vida um inferno há mais tempo que praga de gafanhoto, não só tem uma amante, como essa amante, a tal outra, vai acabar virando a sua única parceira para mandar o infeliz direto para o quinto dos infernos. E com passagem só de ida. Pois é, parece loucura, né? A gente pensa que já viu de tudo nessa vida, né? Mas tem coisa que até o diabo duvida. E eu vivi para contar. Meu nome é Dinorá. Sou mulher de 82 janeiros bem vividos, ou melhor, bem sofridos, aqui de Itabira. Essa terra que Drummond tanto falou, terra de minério e de gente teimosa que nem eu. Hoje, o sol da manhã bate na minha varanda, ilumina essas 11 horas que teimam em botar flor mesmo com o sereno gelado da noite, e parece que a vida até que é mansa. Mas quem vê essa casca de Dinorá, essa tranquilidade de quem já enterrou muita dor, nem imagina o vulcão que ainda queima aqui dentro, o tanto de grito engolido, o tanto de choro abafado no travesseiro para ninguém ouvir. Porque, minhas amigas, o silêncio que eu tenho hoje, esse luxo de ouvir só o passarinho cantar e o vizinho varrendo a calçada, esse silêncio custou caro, custou quase a minha alma. E não foi nem o ferro em brasa que aquele traste do meu marido, o Norberto, usou para dizer que eu era propriedade dele, que deixou a cicatriz mais feia, não. A marca que arde até hoje, que me revira as entranhas só de lembrar, foi a da traição dele. Uma traição que, por uma ironia dessas que só Deus ou o capeta para explicar, acabou virando a chave da minha gaiola. Porque a amante do meu marido, aquela que eu achei que ia ser mais um prego no meu caixão, essa, meus caros, essa foi o anjo torto que o cão me mandou para me tirar do inferno. É uma história de virar o estômago, eu sei, mas é a minha história, e eu preciso botar para fora, que nem água de pote que transborda. Agora, eu aqui, com minhas 11 horas teimosas, que nem eu, que florescem até em cima de pedra se deixar, fico pensando em como a vida da gente dá umas cambalhotas que nem circo de cidade pequena. Essas mãos que vocês veem agora, todas enrugadas pelo tempo, que mexem na terra com um cuidado que parece até reza, já foram mãos que tremeram de medo, que se fecharam em punho de raiva, que se esconderam de vergonha. O Norberto, que Deus o tenha onde ele merecer, dizia que eu tinha mão de fada para cuidar da casa dele, para deixar tudo um brinco, mas nunca percebeu que a mesma mão que alisa também pode arranhar, e arranhar fundo. Ele gostava de dizer que Itabira era pequena demais para ele, que ele era um homem de visão, um doutor respeitado, farmacêutico de nome na praça. Mal sabia ele que a cidade podia ser pequena, mas a capacidade de uma mulher ferida de aguentar e depois revidar, essa não tem tamanho, não tem medida. Eu, Dinorá, aprendi isso da pior maneira, sentindo na pele o gosto amargo do desprezo, da humilhação, daquele tipo de dor que entra pelos poros e parece que nunca mais vai sair. Mas saiu, viu? Ou pelo menos a gente aprende a conviver com ela, a fazer dela um tipo de adubo esquisito para a vida seguir em frente. Porque se tem uma coisa que essa terra vermelha de Itabira me ensinou, é que a gente pode até vergar com o vento forte, mas quebrar, isso é outra conversa. Antes de eu começar a remexer nesse vespeiro de lembrança, nesse baú pesado que eu carreguei nas costas por mais tempo do que devia, queria sentir um bocadinho de vocês aí perto de mim. A solidão, meus amigos, a gente conhece bem demais da conta quando a vida judia. Então, faz um favor para essa velha aqui. Comenta aí embaixo o seu nome e de que cidadezinha, de que estado desse nosso Brasilzão sem porteira você tá me escutando. Quero imaginar o rosto de cada um, sentir o calor de gente boa me dando força para contar o que eu nunca contei para quase ninguém. É como se a gente tivesse tudo junto aqui na minha varanda, tomando um café coado na hora, sentindo o cheirinho de terra molhada depois da chuva. Saber que tem alguém aí, do outro lado, disposto a ouvir o que uma itabirana como eu tem para dizer, já me dá um quentinho no coração. Uma coragem que às vezes me foge pelos dedos. Porque a história é comprida, é cheia de curva perigosa, de precipício que a gente quase cai. E ter companhia, mesmo que seja assim,
Só na palavra já faz uma diferença danada. Então, não se acanhe não. Pode escrever aí. Quero ver esse Brasil todo representado. Gente do norte, do sul, do sertão e do litoral. Todo mundo junto para ouvir o que essa Dinorá aqui tem para desabafar, para ensinar e, quem sabe, para aprender também. Porque a vida é um aprendizado que não acaba nunca, nem quando a gente já tá com o pé na cova. Vou contar para vocês como é que um homem, que devia ser seu esteio, seu companheiro de jornada, pode se transformar no seu pior carrasco, no arquiteto do seu próprio inferno particular. E não é um inferno de fogo e enxofre que nem o padre falava na missa, não. É um inferno mais sutil, mais doído, aquele que vai te matando aos pouquinhos, por dentro, sem ninguém de fora perceber. É o inferno do desprezo no olhar, da palavra que corta mais que faca amolada, do silêncio que grita mais alto que qualquer berro. O Norberto era mestre nisso. Ele não precisava levantar a mão todo dia para me fazer sentir um lixo, um nada. Bastava um olhar de nojo, uma comparação com outra mulher qualquer, uma risadinha de escárnio quando eu tentava dar minha opinião. E o pior é que a gente, naquela época, era criada para aguentar calada, para ser boa esposa, para preservar o casamento a qualquer custo. Custo da nossa sanidade, custo da nossa alegria, custo da nossa própria vida, muitas vezes. Mas o que eu quero mostrar para vocês, com essa minha história cabeluda, é que mesmo no fundo do poço mais escuro, mesmo quando a gente acha que não tem mais para onde correr, pode aparecer uma frestinha de luz, uma mão estendida de onde a gente menos imagina. No meu caso, essa mão veio suja da lama que o meu próprio marido criou, veio da outra, daquela que, aos olhos do mundo, era a destruidora de lares, a sem vergonha. E foi essa sem vergonha que, sem saber, me ensinou que a gente pode sim pegar o diabo pelo chifre e mostrar para ele quem é que manda na nossa alma. Porque a vida, meus caros, tem dessas coisas. Ela te joga no chão, te pisa, te humilha, mas se você tiver uma faísca de teimosia aí dentro, uma vontadezinha de não se entregar, minha amiga, aí o jogo pode virar. E o meu virou, e virou de um jeito que nem eu mesma, na minha maior agonia, poderia ter sonhado. Preparem o coração, porque o que vem pela frente não é história para boi dormir, não. É vida real, nua e crua, do jeito que ela é para muita mulher nesse mundo. A gente olha para trás e tenta entender onde foi que o caminho desandou, né? Eu era moça nova, cheia daqueles sonhos bobos que toda menina tem, de casar de véu e grinalda, ter uma casa com jardim florido, um marido que fosse mais amigo que patrão. Mas a vida, essa professora severa, logo me mostrou que sonho de pobre muitas vezes vira pesadelo de gente grande. O Norberto, quando apareceu na minha vida, parecia príncipe de história encantada. Falava manso, tinha um sorriso que derretia qualquer coração de manteiga que nem o meu. E ainda por cima era doutor, coisa que na nossa cidadezinha naquela época era quase ser um deus pequeno. Minha mãe, coitada, que Deus a tenha, ficou toda orgulhosa. Minha filha arranjou um bom partido, ela dizia para as vizinhas, com o peito estufado que nem pomba no cio. Mal sabia ela e mal sabia eu que por baixo daquela capa de bom moço, de homem educado e trabalhador, se escondia um bicho peçonhento, um manipulador de primeira, que ia fazer da minha vida um calvário sem fim. No começo era tudo flor, tudo promessa. Mas depois que a gente casa, que tá lá, debaixo do mesmo teto, sem ter para onde correr, aí a máscara cai. E a gente vê a verdadeira fuça do demônio que escolheu para dividir a cama e a vida. Ele começou devagarzinho, minando minha confiança, me fazendo sentir a última das criaturas. Se eu cozinhava, a comida estava sem sal ou salgada demais. Se eu arrumava a casa, ele encontrava um grão de poeira no lugar mais escondido só para dizer que eu era relaxada. Se eu tentava conversar sobre alguma coisa que tinha lido no jornaleco que chegava atrasado na cidade, ele ria e dizia que mulher não tinha que se meter em assunto de homem, que meu lugar era no fogão e na cama. E eu, besta que era, criada naquele medo antigo de desagradar o marido,
de ser falada na cidade, ia me encolhendo, me apagando, virando uma sombra de mim mesma. Os gritos que eu ouvia no começo eram os dele, me xingando por qualquer coisinha. Depois vieram os gritos que eu guardava dentro de mim, aqueles que a gente engole a seco para não dar o braço a torcer, para não mostrar a fraqueza. Porque mostrar fraqueza para um homem como o Norberto era dar mais arma para ele te atormentar, e ele adorava isso. Ele se sentia grande me fazendo pequena. A pior parte, eu acho, era a solidão. Ele me afastou de todo mundo. Minhas poucas amigas de solteira, ele inventava um defeito para cada uma. Minha família, que morava num sítio mais afastado, ele sempre arranjava uma desculpa para a gente não ir visitar, ou para eles não virem na nossa casa. Sua mãe fala demais. Seu pai tem cheiro de curral, ele dizia, com aquele nojinho na voz que me dava vontade de vomitar. E assim eu fui ficando sozinha, presa naquela casa que era bonita por fora, mas que por dentro era uma masmorra fria e escura. Os dias eram todos iguais, longos, arrastados, preenchidos com o medo da hora dele chegar do trabalho. Porque eu nunca sabia qual Norberto ia entrar pela porta. O que ia me ignorar solenemente, como se eu fosse um móvel velho, ou o que ia procurar qualquer pretexto para me humilhar, para me fazer chorar escondido no banheiro. E a gente chora, viu? Chora baixinho, com a torneira aberta para abafar o som, para ninguém perceber o tamanho do nosso desespero. Mas a vida é matreira. E quando a gente pensa que já chegou no fundo do poço, ela mostra que sempre tem um alçapão mais embaixo. E o meu alçapão tinha nome e sobrenome, e atendia pelo chamado do meu próprio marido. Eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa errada quando o Norberto passou a ficar mais tempo trabalhando até tarde na farmácia. Ele chegava em casa com um cheiro diferente, um perfume doce que não era o meu, e com uma satisfação no olhar que há muito tempo eu não via direcionada a mim. Homem, quando tá pulando a cerca, acha que a gente é boba, que não percebe os sinais. Mas mulher, minha amiga, mulher tem um faro para essas coisas que é melhor que cachorro perdigueiro. E eu, mesmo com a alma em frangalhos, ainda tinha esse instinto de bicho acuado. Comecei a prestar atenção, a juntar as migalhas de informação, o nome de uma rua que ele mencionava sem querer, um telefonema apressado que ele atendia no corredor, falando baixinho. A confirmação veio num dia cinzento, daqueles que a tristeza parece que paira no ar. Eu tinha ido na cidade resolver uma coisinha, uma conta que ele esqueceu de pagar, como sempre. E na volta, passei perto de uma rua que ele tinha comentado, uma tal de Rua das Acácias, que ficava num bairro mais novo, mais afastado do centro. E lá estava ele, o carro dele parado na frente de uma casinha pintada de amarelo, com um jardinzinho bem cuidado na frente. Meu coração deu um pulo dentro do peito, uma mistura de medo e uma curiosidade doentia. Fiquei escondida atrás de uma árvore, que nem uma criminosa, esperando. Não demorou muito, a porta da casa se abriu e ele saiu, ajeitando a gravata com aquele sorriso satisfeito que eu conhecia tão bem, o sorriso de quem tinha acabado de se fartar. E logo atrás dele veio ela, uma moça mais nova que eu, bonita, com os cabelos compridos e um vestido florido que balançava com o vento. Ela deu um beijo nele, um beijo demorado, e ele entrou no carro e sumiu na esquina. Eu fiquei ali, paralisada, sentindo o chão sumir debaixo dos meus pés. A dor da traição, meus amigos, é uma dor diferente de todas as outras. É uma dor que mistura raiva, humilhação, um sentimento de ter sido feita de idiota, de ter sido trocada por outra como se a gente fosse mercadoria velha. Naquele momento, eu senti um ódio tão grande do Norberto, mas também uma pontada de inveja daquela moça, que parecia tão leve, tão feliz, ali na porta daquela casinha amarela. Eu não sabia o nome dela ainda, não sabia quem ela era, mas já a odiava com todas as minhas forças. Ou pelo menos, eu achava que odiava. Porque a vida, essa caixinha de surpresas, ainda ia me mostrar que o ódio e o amor, às vezes, andam de mãos dadas e que a nossa maior inimiga pode, de repente, virar a nossa única esperança. Mas
isso é conversa para mais tarde. Por enquanto, bastava a imagem daquela mulher sorrindo na porta, enquanto o meu mundo desabava em 1000 pedaços. O silêncio dentro de casa ficou ainda mais pesado depois daquele dia. Se antes ele já me tratava com frieza, agora era como se eu fosse invisível, um fantasma perambulando pelos cômodos. Ele chegava, comia a comida que eu fazia com tanto esmero, mesmo com o coração sangrando, e ia se trancar no quarto dele, porque há muito tempo a gente já não dormia mais junto, graças a Deus por isso, pelo menos um tormento a menos. E eu ficava na sala, com meus pensamentos rodando, remoendo aquela cena da Rua das Acácias, tentando entender o que eu tinha feito para merecer tanto desprezo, tanta humilhação. A gente se culpa, né? A gente sempre acha que a culpa é nossa, que a gente não foi boa o suficiente, bonita o suficiente, interessante o suficiente. E eles, os homens como o Norberto, adoram que a gente pense assim, porque aí eles continuam sendo os reis da cocada preta, os donos da situação. Eu comecei a emagrecer, a perder o pouco de cor que ainda tinha no rosto. As vizinhas, quando me encontravam na rua, cochichavam, me olhavam com aquela pena que é pior que tapa na cara. Coitada da Dinorá, tá definhando, eu ouvia de vez em quando. E o Norberto? Ah, ele parecia se deliciar com a minha decadência. Acho que para ele, quanto pior eu ficasse, mais justificativa ele tinha para procurar consolo nos braços de outra. Homem é bicho complicado, e homem canalha é pior ainda. Eles têm uma capacidade de distorcer a realidade, de se colocar como vítimas, que é de dar nó em pingo d'água. E eu ali, presa naquela teia de mentiras e de dor, sem saber para onde correr, sem ter com quem desabafar. Porque contar uma coisa dessas para alguém, naquela época, era quase assinar um atestado de incompetência como esposa, era se expor ao julgamento, à maledicência. Mas uma coisa eu aprendi nessa vida: por mais que a gente apanhe, por mais que a gente se sinta no fundo do poço, sempre tem uma reservazinha de força lá no cantinho da alma, uma teimosia de viver que não deixa a gente se entregar de vez. E a minha teimosia começou a cochichar no meu ouvido: você não vai morrer na praia, Dinorá. Você não vai dar esse gostinho para ele. E foi com essa vozinha teimosa me cutucando que eu comecei a pensar que, talvez, eu precisasse saber quem era aquela mulher. Não para brigar, não para fazer escândalo, porque isso só ia piorar a minha situação, mas para entender, para tentar decifrar aquele enigma que estava destruindo o pouco que restava da minha vida. Eu precisava olhar nos olhos dela, mesmo que fosse de longe, mesmo que fosse só para confirmar o que eu já sabia no meu íntimo, que o meu casamento tinha virado um mausoléu e que eu era a única viúva chorando ali dentro. Eu não sabia ainda, mas essa curiosidade, essa necessidade de entender, ia ser o primeiro passo para uma reviravolta que nem nos meus sonhos mais loucos eu poderia imaginar. Porque o destino, quando quer pregar uma peça na gente, ele capricha no enredo. E o meu enredo ainda tinha muita reviravolta, muita lágrima, mas também, quem diria, muita risada engasgada e uma parceria que ia nascer do lugar mais improvável do mundo. A vida da gente é mesmo um novelo emaranhado, e só Deus sabe que linha puxar para ele começar a desenrolar. E a minha linha, naquele momento, estava me levando direto para a porta daquela casinha amarela, para um confronto que eu temia mais que a morte, mas que no fundo eu sabia que precisava acontecer. Porque às vezes, minha gente, a gente precisa encarar o monstro de frente para descobrir que ele não é tão feio assim, ou que, pior ainda, o verdadeiro monstro está dormindo do nosso lado. A varanda da minha casa aqui em Itabira hoje é meu refúgio, meu cantinho de paz. Essas 11 horas que eu cuido com tanto carinho, elas são teimosas que nem eu. Florescem mesmo quando o tempo tá feio, mesmo quando a terra tá seca. Elas me lembram que a vida, por mais dura que seja, sempre encontra um jeito de botar cor onde antes só tinha cinza. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que a única cor que eu via era o vermelho da raiva e o roxo da tristeza. E o silêncio que eu tanto prezo hoje,
Esse silêncio era um luxo que eu nem sonhava em ter. Minha casa, que devia ser meu ninho, era um campo de batalha silencioso, onde as armas eram o desprezo, a humilhação, a indiferença fria de um homem que um dia eu jurei amar e respeitar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Mal sabia eu que a maior parte do tempo seria só tristeza e doença da alma. O Norberto, meu falecido marido, que o diabo o carregue para um lugar bem quente, era um homem de duas caras. Para a rua, era o doutor Norberto, o farmacêutico atencioso, o cidadão exemplar, o marido dedicado. Mas dentro de 4 paredes, ali ele tirava a máscara de bom moço e mostrava a fuça do capeta que ele realmente era. Ele tinha um prazer sádico em me diminuir, em me fazer sentir um verme. Se eu ousasse discordar de alguma coisa, ele me olhava com um desprezo tão grande, com uma superioridade tão nojenta, que eu me encolhia toda, me sentia a mais ignorante das criaturas. E o pior é que, com o tempo, a gente começa a acreditar nas coisas que eles dizem. A gente começa a se achar feia, burra, inútil. É um veneno que vai entrando devagarinho, matando a nossa autoestima, a nossa vontade de viver. E como se não bastasse o inferno que ele fazia da minha vida em casa, ainda tinha a outra, a amante. Porque homem desse tipo, que precisa pisar nos outros para se sentir grande, geralmente não se contenta com uma mulher só. Ele precisa de plateia para sua canalice. Precisa de alguém que o admire, que o ache o máximo, já que a esposa, coitada, já conhece bem demais a peça rara que ele é. E eu, no meio daquele turbilhão de sofrimento, ainda tive que engolir a traição. A descoberta foi como levar uma facada nas costas, daquelas que a gente sente a lâmina fria entrando e rasgando tudo por dentro. Mas o mais irônico, o mais inacreditável dessa história toda é que foi justamente essa traição, essa humilhação a mais, que acabou me dando a chave para sair daquele cativeiro. Porque a amante dele, a tal outra, acabou se tornando a minha única aliada, a minha única esperança de vingança e de liberdade. É uma história que parece até mentira, eu sei. Coisa de filme, de novela das 8. Mas a vida, meus amigos, muitas vezes supera qualquer ficção. E a minha vida, modéstia à parte, daria um livro daqueles bem grossos, cheio de drama, de suspense e, quem diria, até de um final que ninguém esperava. Porque quando a gente pensa que já viu de tudo, que já sofreu tudo o que tinha para sofrer, o destino vem e dá uma rasteira na gente. Ou então, nos estende uma mão amiga de onde a gente menos espera. E foi assim que aconteceu comigo. No meio da lama, no meio do lixo que o Norberto fez da minha existência, eu encontrei uma pérola. Uma pérola meio bruta, meio suja, mas que tinha um brilho diferente, um brilho de cumplicidade, de entendimento. Mas antes de eu mergulhar de cabeça nessa parte mais cabeluda da história, deixa eu só dar um suspiro fundo e olhar mais uma vez para essas minhas 11 horas. Elas me dão uma calma, uma sensação de que, apesar de tudo, a vida continua, a beleza insiste em brotar. E é com essa calma que eu quero contar o resto para vocês. Porque para falar de tempestade, a gente precisa estar com o pé firme no chão, senão o vento leva. E o vento que soprou na minha vida naquela época, esse era um furacão daqueles de arrancar telhado e levar tudo pelos ares. Mas eu fiquei, eu aguentei. E no final das contas, quem voou pelos ares foi ele. E foi bom demais ver o tombo. Então, se preparem, porque agora a gente vai entrar na parte em que a mocinha da história, que era eu, resolve que não vai mais ser saco de pancada. A gente vai ver como 2 mulheres, que deviam ser inimigas mortais, acabaram descobrindo que tinham muito mais em comum do que imaginavam, principalmente um certo farmacêutico canalha que merecia uma boa lição. E que lição, meus amigos! Uma lição que ele, se ainda estiver vivo em algum canto desse mundo, deve se lembrar até hoje, com calafrio na espinha. Porque mulher, quando se junta, ainda mais mulher ferida, minha gente, aí não tem diabo que segure. E nós 2, eu e a outra, a gente mostrou pra Itabira inteira que o respeito é bom e a gente gosta. E quem não dá, uma hora vai ter que engolir.
Mas pera lá, antes de eu ir direto pro final dessa confusão toda, pro dia em que o caldo entornou de vez e a casa caiu pro lado do Norberto, eu tenho que começar essa história lá do comecinho, lá de quando eu era uma moça nova, cheia de esperança boba na cabeça, e mal sabia o laço que a vida estava armando para mim aqui em Itabira. Casei com o Norberto, o Dr. Norberto, como todo mundo chamava, lá pelos anos 60, uma época que mulher tinha que arranjar um bom casamento e ponto final. E ele era o retrato do bom partido que toda mãe sonhava para a filha. Farmacêutico respeitado, com um comércio que ia de vento em popa, sempre bem vestido, com uma conversa que encantava até pedra. Na rua, nos bailes da prefeitura, nas missas de domingo, ele era um lorde, um cavalheiro. Mas era só fechar a porta de casa, minha gente, que o lorde virava um demônio, um tirano que fazia da minha vida um inferno particular, daqueles que a gente só conta para Deus, e olhe lá. O abuso, esse bicho peçonhento, não começou com grito nem com tapa, não. Ele foi chegando de mansinho, que nem doença ruim que vai minando a gente por dentro sem a gente nem perceber direito. Primeiro, foi o dinheiro. Eu nunca podia ter um tostão furado no bolso que fosse meu de verdade. Deixa que eu administro, Dinorá. Você não entende dessas coisas, ele dizia, com aquela voz mansa que enganava qualquer um. E eu, boba, acreditava. Achava que era cuidado, proteção. Mal sabia que era o primeiro cadeado da minha prisão. Depois veio o isolamento. Minhas amigas de infância, aquelas com quem eu dividia segredo e risada, ele arranjava um defeito para cada uma. Fulana é muito faladeira, não gosto dela aqui em casa. Beltrana é mal educada, não quero você andando com essa gente. E assim, uma por uma, elas foram se afastando, ou eu fui me afastando delas, com vergonha de dizer que meu marido não gostava. Meus parentes, que moravam mais para a roça, também foram ficando para escanteio. Sua mãe só sabe reclamar da vida. Seu irmão é um grosso. E assim ia. Quando vi, eu estava sozinha no mundo. Só eu e ele naquela casa que parecia um palácio por fora, mas que por dentro era mais fria que túmulo de cemitério. As humilhações, essas eram diárias, como o pão amargo que eu comia todo dia. Se eu tentava dar uma opinião sobre qualquer coisinha, ele me cortava com um "Você não sabe de nada, Dinorá, fica quieta que você ganha mais". Se eu me arrumava um pouquinho melhor, ele olhava com desdém e perguntava se eu estava querendo me exibir para alguém. Se eu ficava mais quieta, ele dizia que eu era uma sonsa, uma planta sem vida. Não tinha jeito de acertar. Eu era sempre a errada, a incapaz, a burra. E o pior é que de tanto ouvir, a gente começa a acreditar. A voz dele, aquele veneno escorrendo pelos meus ouvidos dia e noite, foi me convencendo de que eu não valia nada mesmo, que eu era um estorvo na vida dele, uma sombra inútil que ele tinha que carregar por obrigação. E o medo, minha gente, o medo virou meu companheiro de todas as horas. Eu vivia pisando em ovos, com o coração na boca, com medo de dizer uma palavra errada, de fazer um gesto que o desagradasse. Era um terror constante, uma tensão que não me largava nem na hora de dormir. A vida da gente, naquela época em Itabira, era muito de fachada, sabe? A gente tinha que mostrar para a sociedade que o casamento ia bem, que a família era feliz, mesmo que por dentro a casa estivesse desabando. O Dr. Norberto prezava muito essa imagem de marido exemplar, de chefe de família respeitável. Por isso, ele nunca me bateu de deixar marca roxa, daquelas que vizinho vê e comenta. A violência dele era mais sutil, mais cruel até, porque era uma violência que ninguém via, que ninguém acreditava se eu contasse. Eram as palavras que feriam mais que chicote. Eram os olhares de desprezo que me faziam sentir menor que um grão de areia. Eram as ameaças veladas que me deixavam em pânico. Se você abrir essa sua boca para falar mal de mim, Dinorá, você vai se arrepender pro resto da sua vida, ele dizia, com aquele sorriso gelado que me dava calafrio. E eu me calava,
Engolia o choro porque o medo de um escândalo, o medo de ser julgada pela cidade inteira, era maior do que a minha coragem de gritar por socorro. Teve uma vez, uma coisa que pode parecer pequena para quem ouve de fora, mas que para mim foi como se ele tivesse arrancado um pedaço do meu coração com a mão. Minha mãe, antes de morrer, tinha me dado um bibelozinho de louça, uma pastorinha com um carneirinho, uma coisinha simples, mas que para mim tinha um valor sentimental enorme. Era a única lembrança física que eu tinha dela, a única coisa que me conectava com o tempo em que eu ainda era uma menina sonhadora, antes do Norberto transformar minha vida nesse pesadelo. Eu guardava essa pastorinha na minha cômoda, limpava todo dia com o maior cuidado. Um dia, cheguei no quarto e encontrei ela espatifada no chão, em 1000 pedacinhos. O Norberto estava lá, parado, me olhando com aquele ar de quem não fez nada. Quebrou sem querer, tropecei, ele disse, com a maior cara de pau. Mas eu vi o sorriso maldoso no canto da boca dele. Eu sabia que ele tinha feito de propósito. E quando eu comecei a chorar, a juntar os caquinhos com as mãos tremendo, ele ainda teve o desplante de dizer: "Deixa essa porcaria aí de Norá. Coisas velhas e inúteis não têm lugar na minha casa." Naquele momento, eu entendi que ele não queria só me controlar. Ele queria me destruir por dentro, apagar cada vestígio da mulher que eu tinha sido antes dele. Os anos foram passando assim, arrastados, cinzentos, como uma longa noite sem fim. Eu me sentia uma prisioneira naquela casa, uma morta-viva perambulando pelos cômodos, cumprindo minhas obrigações de esposa como um autômato, sem alma, sem alegria. A única coisa que me dava um pingo de esperança era a ideia de ter um filho, de ter alguém para amar, para cuidar, para me dar um motivo para continuar vivendo. Mas nem isso o Norberto me permitiu. "Filho para quê, Dinorá? Para atrapalhar nossa vida? Para dar mais despesa?" ele dizia. E eu, mais uma vez, me calava, engolindo mais essa amargura. Ele queria que eu fosse só dele, propriedade exclusiva, mas não para me amar, e sim para me usar, para me ter ali, à disposição, como um objeto que ele podia manipular e desprezar à vontade. E foi nesse inferno de solidão e de humilhação que a outra apareceu. Ou melhor, que eu descobri a existência dela. Porque, como eu já disse, homem canalha nunca se contenta com uma só. Ele precisa de mais alguém para validar a sua masculinidade fajuta, para massagear o seu ego doentio. Eu comecei a notar umas coisas estranhas. O Norberto, que nunca foi de se arrumar muito para ficar em casa, de repente começou a caprichar mais no visual, a usar um perfume mais forte, a demorar mais tempo no banho. E aquelas saídas para resolver uns problemas da farmácia ficaram cada vez mais frequentes, cada vez mais demoradas. Eu não sou boba, né? A gente sente o cheiro da mentira de longe. Meu coração de mulher já estava me avisando que tinha alguma coisa muito errada ali. A confirmação veio num dia que eu nunca vou esquecer, um sábado à tarde, se não me engano. O Norberto tinha saído, dizendo que ia encontrar uns amigos para jogar uma partida de sinuca, coisa que ele nunca fazia. Eu fiquei em casa com aquela sensação ruim me apertando o peito. Resolvi dar uma arrumada no armário dele, tirar umas roupas velhas para doação, e foi aí que, no bolso de um paletó que ele quase não usava, eu encontrei. Não era um bilhete de amor cheio de juras e promessas, não. Era um papelzinho pequeno, amassado, um recibo de uma joalheria da cidade vizinha, uma joia cara, uma gargantilha de ouro com umas pedrinhas que brilhavam. Uma gargantilha que eu nunca tinha visto, que ele nunca tinha me dado, nem em sonho. Naquele instante, foi como se uma luz vermelha tivesse acendido dentro da minha cabeça. Aquilo não era para mim. Aquilo era para outra. Meu corpo todo gelou. As mãos começaram a tremer tanto que eu mal conseguia segurar aquele pedacinho de papel que era a prova da minha desgraça. Uma raiva surda começou a subir do fundo do meu estômago, uma raiva que eu nem sabia que existia dentro de mim. Mas junto com a raiva, veio também uma curiosidade doentia, uma necessidade quase física de saber quem era ela, de ver a cara da mulher que estava recebendo as joias e os carinhos que deveriam ser meus.
Eu sei, é um sentimento feio, mesquinho, mas naquela hora eu não conseguia pensar em outra coisa. Eu precisava saber. Precisava entender por que ele me tratava como um lixo e, ao mesmo tempo, gastava o dinheiro que também era meu com outra pessoa. No dia seguinte, um domingo, ele saiu de novo, com uma desculpa qualquer de que precisava ir na farmácia conferir o estoque. Mas eu já não caía mais naquela conversa mole. Esperei ele virar a esquina e peguei um dinheirinho que eu guardava escondido, de uns trabalhos de costura que eu fazia para fora sem ele saber. E chamei um táxi, coisa rara naqueles tempos. Pedi para o motorista me levar até o endereço da joalheria que estava no Recibo, na cidade vizinha. Chegando lá, com o coração batendo mais forte que tambor de escola de samba, entrei e perguntei, com a voz mais firme que consegui, se eles se lembravam de um cliente chamado Norberto, que tinha comprado uma gargantilha assim e assado. A vendedora, uma moça simpática, disse que sim, que se lembrava e que ele tinha pedido para entregar num endereço ali mesmo na cidade. Consegui o endereço com ela, uma rua num bairro mais afastado, e pedi para o taxista me levar até lá. Quando o táxi parou na frente da casa, uma casinha simples, mas bem arrumadinha, com umas flores na janela, eu senti um arrepio na espinha. Paguei o motorista e pedi para ele me esperar um pouco mais longe, na esquina. Fiquei ali, escondida atrás de uma árvore, observando. Não demorou muito e o carro do Norberto apareceu. Ele desceu, olhou para os lados e entrou na casa. Eu esperei uns minutos, que pareceram uma eternidade, e depois criei coragem e fui até a janela, devagarinho, tentando não fazer barulho. A cortina estava um pouco aberta e eu consegui ver lá dentro. E o que eu vi, minha gente, foi a cena que acabou de vez com o pouco de esperança que ainda restava em mim. O Norberto estava lá, abraçado com uma mulher, uma moça bem mais nova que eu, bonita, com um sorriso que iluminava o rosto. E no pescoço dela, brilhando, estava a tal gargantilha. Ele dizia alguma coisa no ouvido dela, e ela ria, uma risada gostosa, feliz. E eu ali, do lado de fora, vendo aquela felicidade que não era minha, sentindo o meu mundo desabar pela segunda vez. Naquele momento, vendo aquela cena, eu só queria sumir, morrer. A dor era tanta, a humilhação era tão grande que eu achei que não ia aguentar. Eu me sentia a última das mulheres, um trapo velho que ele usava e depois jogava fora para pegar uma nova, mais bonita, mais interessante. Mas aí eu pergunto para vocês que estão me ouvindo. Numa hora dessas, a raiva que a gente sente é maior da outra que tá lá, rindo com seu marido ou do traste que te enganou e te fez de palhaça a vida inteira? Me diz aí o que ferve mais o sangue de vocês. Porque o meu sangue estava fervendo tanto que eu achei que ia explodir ali mesmo, no meio da rua, mas eu não explodi. Eu engoli mais aquele choro, mais aquela raiva e voltei pro táxi, me sentindo a pessoa mais sozinha e mais desgraçada do mundo. Mal sabia eu que aquele era só o começo de uma virada que ia mudar minha vida para sempre. Voltar para casa naquele dia foi como entrar num túmulo. Cada objeto, cada canto daquela casa me lembrava da mentira que tinha sido a minha vida ao lado do Norberto. A comida que eu preparava com tanto esmero agora tinha gosto de cinza na minha boca. A cama que eu arrumava parecia um leito de espinhos, e ele, o Dr. Norberto, continuava o mesmo, com sua máscara de bom marido, alheio ou fingindo estar alheio ao terremoto que tinha acontecido dentro de mim. Ele não desconfiava que eu sabia, que eu tinha visto. E eu, por um misto de medo e de uma raiva fria que começava a se aninhar no meu peito, também não disse nada. Deixei ele pensar que continuava me enganando, que eu continuava sendo a Dinorá boba e submissa de sempre. Mas alguma coisa tinha mudado dentro de mim naquele dia. A tristeza ainda era imensa. A dor da traição ainda me rasgava por dentro. Mas junto com ela, começou a nascer uma sementinha de outra coisa, uma coisa que eu nem sabia que existia em mim. Uma vontade de não me deixar abater, uma teimosia de não dar a ele o gostinho de me ver completamente destruída. Os dias que se seguiram foram de uma angústia sem tamanho.
Eu vivia num estado de alerta constante, observando cada gesto dele, cada palavra, tentando decifrar os sinais, tentando entender quem era aquela mulher, o que ela significava para ele. O nome dela eu descobri por acaso, num outro descuido dele. Ele deixou um papelzinho cair do bolso da calça e eu peguei antes que ele visse. Era um bilhete simples, com um nome escrito, Clarice, e um número de telefone. Clarice. Aquele nome ficou martelando na minha cabeça dia e noite. Clarice. Quem era Clarice? O que ela tinha que eu não tinha? Por que ele a tratava com tanto carinho, com tanto afeto, enquanto para mim só sobrava o desprezo e a indiferença? Essas perguntas me consumiam, me tiravam o sono, me faziam chorar escondido no meio da noite. Eu me olhava no espelho e só via uma mulher envelhecida antes do tempo, com os olhos fundos de tanto chorar, com a pele sem vida, com o cabelo sem brilho. Eu me comparava com a imagem daquela moça bonita e sorridente que eu tinha visto na janela, e me sentia um lixo, um bagaço de laranja chupado e jogado fora. A autoestima da gente, quando é pisoteada desse jeito, demora para se levantar, viu? É um trabalho de formiguinha, de catar os caquinhos e tentar colar um por um, mesmo sabendo que nunca mais vai ser a mesma coisa. E eu, naquele momento, ainda estava muito longe de começar a catar os meus caquinhos. Eu ainda estava no olho do furacão, sendo jogada de um lado para o outro pela força da dor e da raiva. Mas como diz o ditado, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. E no meio daquela escuridão toda, uma pequena luzinha começou a piscar no fim do túnel. Uma ideia maluca, uma ideia que me assustava e ao mesmo tempo me atraía de um jeito irresistível. Eu precisava conhecer essa Clarice. Não para brigar, não para arrancar os cabelos dela, como muita mulher faria no meu lugar. Mas para entender. Para tentar, quem sabe, encontrar alguma resposta para as minhas angústias. Ou talvez, no fundo, eu só quisesse ver de perto a mulher que tinha conseguido despertar no Norberto sentimentos que ele nunca, jamais, tinha demonstrado por mim. Era uma ideia perigosa, eu sabia. Mas a minha vida já era um perigo constante. Então, o que eu tinha a perder? E foi com essa ideia maluca na cabeça que eu comecei a planejar o meu próximo passo. Um passo que me levaria para ainda mais perto do abismo, mas que, quem sabe, também poderia me mostrar um caminho para sair dele. Porque quando a gente está no fundo do poço, minha amiga, qualquer corda que aparece, a gente se agarra com unhas e dentes, mesmo sem saber se ela vai aguentar o nosso peso ou se vai arrebentar e nos deixar cair ainda mais fundo. E eu estava prestes a me agarrar numa corda bem esquisita, uma corda que tinha o nome de Clarice. Aquele período foi um dos mais sombrios da minha existência, sem dúvida. A sensação de ser traída, de ser substituída, de ser considerada um nada pelo homem com quem eu tinha dividido a vida, era uma tortura diária. E o pior era ter que continuar fingindo que nada estava acontecendo, ter que sorrir para as vizinhas, ter que manter a casa em ordem, ter que servir o jantar para o meu carrasco como se tudo estivesse normal. Era um esforço sobre-humano, uma representação constante que me esgotava física e emocionalmente. Mas eu aguentei. Eu não sei de onde tirei forças, mas eu aguentei. Talvez fosse aquela teimosia mineira, aquela casca grossa que a gente cria para se proteger das intempéries da vida. Ou talvez fosse só o instinto de sobrevivência mesmo, aquele que faz a gente lutar até o último suspiro, mesmo quando tudo parece perdido. E assim, remoendo a minha dor e a minha raiva, e alimentando aquela ideia maluca de procurar a tal Clarice, eu fui tocando a vida, um dia de cada vez, esperando o momento certo de agir. Porque eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, alguma coisa ia ter que acontecer. Aquela situação não podia durar para sempre. Ou eu me afogava de vez naquele mar de tristeza, ou eu encontrava um jeito de botar a cabeça para fora da água e respirar de novo. E eu, de Norá, apesar de tudo, ainda queria muito respirar. Ainda tinha muita lenha para queimar nessa vida. E o Norberto? Ele ainda ia ter que engolir muita fumaça vinda da minha fogueira.
E a gente fica remoendo, né? Aquela ideia de procurar a tal Clarice ficou que nem cupim na minha cabeça, roendo dia e noite, não me dava sossego. Um misto de desespero com uma raiva fria, uma coisa que eu nunca tinha sentido antes, foi tomando conta de mim. Eu precisava fazer alguma coisa. Não dava mais para ficar ali, esperando o tempo passar e a vida escorrer pelos dedos como areia fina. Eu não sabia direito o que eu ia fazer, o que eu ia dizer. Talvez eu fizesse um escândalo daqueles de parar o trânsito, gritar para a rua inteira ouvir que ela era uma ladra de marido, uma sem-vergonha. Ou talvez eu só quisesse olhar bem na cara dela, ver de perto a mulher que tinha roubado o pouco de paz que me restava. Eu só sabia que precisava ir, que precisava enfrentar aquela situação de uma vez por todas, antes que ela me consumisse por completo. E foi num dia de semana, uma terça-feira modorrenta, que o Norberto tinha ido para a capital resolver uns negócios importantes da farmácia. Negócios que eu já sabia muito bem quais eram, que eu criei coragem. Peguei aquele mesmo dinheirinho das minhas costuras, que eu guardava como se fosse ouro, e chamei o mesmo taxista da outra vez, um senhorzinho calado que não fazia pergunta. Dei o endereço da casinha amarela na Rua das Acácias, na cidade vizinha, e fui o caminho todo com o estômago revirado, as mãos suando frio. Cada palmo de estrada vencido era um nó a mais na minha garganta. O que eu ia dizer? Como ela ia reagir? E se o Norberto aparecesse por lá de surpresa? 1000 pensamentos me atormentavam, mas a decisão já estava tomada. Eu não ia voltar atrás. Quando o táxi parou na esquina, meu coração parecia que ia saltar pela boca. Pedi para o motorista esperar de novo e desci, com as pernas bambas que nem vara verde. Fui andando devagarinho até a frente da casa, a mesma casinha arrumadinha da outra vez, com as flores na janela parecendo sorrir para mim, zombando da minha desgraça. Respirei fundo umas 3 vezes, pedi a Deus e a todos os santos que me dessem força, e bati na porta. 1, 2, 3 batidas leves com a mão trêmula. A porta se abriu e ali estava ela, Clarice. Mais nova que eu, como eu tinha percebido da outra vez, com os cabelos compridos caindo sobre os ombros, um vestido simples, mas que lhe caía bem. Era bonita, não dava para negar. Mas o que me chamou a atenção mesmo não foi a beleza dela, não. Foi o olhar. Um olhar cansado, triste, quase assustado, que não combinava com o sorriso que eu tinha visto na janela dias antes. E tinha mais uma coisa. No braço dela, quase escondido pela manga da blusa, uma mancha roxa, discreta, mas que para mim, que conhecia bem os sinais, gritava mais alto que qualquer palavra. Um hematoma. Aquilo me pegou de surpresa. Eu esperava encontrar uma sirigaíta atrevida, uma destruidora de lares, cheia de si. Mas o que eu vi ali, parada na minha frente, foi uma mulher que parecia tão ou mais assustada do que eu. O ar de superioridade que eu tinha ensaiado para confrontá-la sumiu na hora. Ficamos ali, nos olhando em silêncio por uns segundos que pareceram uma eternidade. O silêncio era tão tenso que dava para cortar com faca. Foi então que eu reuni o pouco de coragem que me restava e disse, com a voz mais firme que consegui, mas que ainda assim saiu meio embargada: "Eu sou a esposa do Norberto." Vi os olhos dela se arregalarem um pouco mais, a cor sumir do rosto dela. Ela abriu a boca para falar alguma coisa, mas não saiu nada. Parecia que tinha engolido a língua. E eu ali, parada, sem saber o que fazer, o que dizer em seguida. Aquele confronto que eu tinha imaginado, cheio de gritos e acusações, não ia acontecer. O cenário era outro, completamente diferente do que eu tinha ensaiado na minha cabeça. A mulher na minha frente não era a vilã que eu tinha pintado. Era só mais uma vítima, talvez até mais frágil do que eu. E de repente toda aquela raiva que eu sentia dela começou a se esvair, a dar lugar a um sentimento estranho, uma espécie de compaixão, de reconhecimento. Era como se eu estivesse olhando num espelho, vendo o meu próprio sofrimento refletido nos olhos dela. E aí, minha gente, aconteceu o inesperado. A Clarice, aquela moça que eu fui preparada para odiar, simplesmente desabou. Começou a chorar ali mesmo,
na porta de casa, um choro convulsivo, desesperado, daqueles que vêm do fundo da alma. E no meio dos soluços, ela começou a falar, a botar para fora tudo o que estava entalado na garganta dela. Contou que o Norberto a controlava de todas as maneiras, que ele tinha um temperamento explosivo, que uma hora era um doce de coco e na outra virava um bicho. Disse que ele vivia prometendo largar a esposa, que ele dizia que eu era uma mulher doente e problemática, que o nosso casamento era um inferno e que ele só estava esperando o momento certo para se livrar de mim e ficar com ela. Mas esse momento nunca chegava. As promessas eram sempre adiadas, as desculpas eram sempre as mesmas. E ela, coitada, acreditava, ia esperando, se iludindo. Ela me contou que ele também a humilhava, que a chamava de burra, de incompetente, que dizia que ela não seria nada na vida sem ele. E que, às vezes, quando ele bebia um pouco a mais, ficava agressivo, quebrava as coisas dentro de casa e já tinha até levantado a mão para ela algumas vezes. O hematoma no braço era a prova viva disso. E o pior, ele também a tinha isolado de todo mundo. Os amigos dela, ele tinha inventado defeitos para cada um. A família dela, que morava longe, numa cidadezinha do interior, ele não deixava ela visitar. Dizia que era perda de tempo e dinheiro. Ela estava tão sozinha quanto eu, tão prisioneira quanto eu, só que numa jaula diferente. A minha era a jaula do casamento respeitável, a dela era a jaula da amante iludida. Mas no fundo, éramos duas mulheres sofrendo nas mãos do mesmo homem, do mesmo carrasco. Enquanto ela falava, eu ia sentindo um nó se desfazendo dentro de mim. Aquela raiva cega que eu sentia dela foi se transformando numa compreensão profunda, numa empatia que eu nunca imaginei que pudesse sentir por aquela mulher. Eu não via mais nela uma rival, uma inimiga. Eu via uma companheira de desgraça, uma irmã de sofrimento. E, pela primeira vez em muitos anos, eu não me senti completamente sozinha no mundo. Tinha mais alguém ali que entendia a minha dor, que conhecia o Norberto de verdade, sem a máscara de bom moço que ele usava para enganar a sociedade. A gente passou horas ali, sentadas na salinha simples da casa dela, conversando, chorando juntas, desabafando uma para outra todas as mágoas, todas as humilhações, todos os medos que a gente carregava. Foi como abrir uma comporta de represa e deixar a água suja escorrer toda de uma vez. Descobrimos que o Norberto usava as mesmas táticas de manipulação com as duas. As mesmas promessas vazias, as mesmas acusações infundadas, o mesmo jogo de quente e frio para deixar a gente confusa, dependente dele. Ele era um mestre na arte de destruir a autoestima de uma mulher, de fazer a gente se sentir um lixo, culpada por tudo de ruim que acontecia. E nós duas, cada uma do seu jeito, tínhamos caído na armadilha dele, tínhamos acreditado nas mentiras dele, tínhamos nos anulado por causa dele. Foi uma conversa doída, mas libertadora ao mesmo tempo, porque ali, naquela salinha amarela, duas mulheres que deviam se odiar estavam se reconhecendo, se fortalecendo mutuamente, descobrindo que não estavam sozinhas na luta contra aquele monstro. Olha, eu sei que tem gente aí que vai torcer o nariz, dizer que amante não tem vez, que eu devia ter enchido ela de tapa, ter feito um escândalo. Mas eu duvido que você, que tá aí do outro lado da tela, se estivesse no meu lugar, vendo outra mulher sofrendo o mesmo pão que o diabo amassou por causa do mesmo homem, não sentiria pelo menos uma pontinha de compaixão. Se você acha que eu estava errada de sentir isso, quero ver ter coragem de deixar o não curtir. Mas se você entende que a dor une mais que o sangue, aperta esse joinha aí com força. Porque foi a dor, minha gente, a dor compartilhada, que começou a tecer uma linha invisível entre mim e a Clarice. Uma linha que ia se transformar numa corda forte o suficiente para tirar nós duas daquele poço sem fundo onde o Norberto tinha nos jogado. Aquele dia, quando eu saí da casa da Clarice, já era quase noite. O taxista ainda estava me esperando na esquina, coitado. Devia estar achando que eu tinha sumido no mundo. Mas eu não estava mais sozinha.
Eu tinha encontrado uma aliada inesperada, uma cúmplice na minha desgraça. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti uma pontinha de esperança, uma faísca de que talvez, só talvez, a gente pudesse virar aquele jogo. A luta ia ser grande, eu sabia. O Norberto não era um inimigo fácil de derrotar, mas agora eu não estava mais sozinha. E duas leoas feridas, quando se juntam, minha amiga, aí o estrago pode ser grande. E era exatamente isso que a gente ia começar a planejar. O estrago na vida do Dr. Norberto. A conversa com Clarice tinha mexido com todas as estruturas dentro de mim. Voltei para casa naquele dia, me sentindo outra pessoa. A Dinorá que entrou na Casa Amarela, cheia de ódio e com o coração na mão, não era a mesma Dinorá que saiu de lá horas depois. A tristeza ainda estava lá. A dor da traição não tinha sumido como num passe de mágica. Mas agora tinha mais alguma coisa misturada. Uma sensação de companheirismo, de ter encontrado alguém que entendia exatamente o que eu estava passando. E isso, meus amigos, não tem preço. Saber que você não é a única louca, a única infeliz, a única que está sofrendo nas mãos de um traste, já é um alívio danado. É como se um peso enorme tivesse saído das minhas costas. Nos dias que se seguiram, eu e Clarice começamos a nos encontrar às escondidas, com todo o cuidado do mundo para não levantar suspeitas. Eram encontros rápidos, em lugares discretos, às vezes na pracinha perto da igreja, às vezes num café mais afastado do centro. E a cada encontro, a nossa aliança ia se fortalecendo. A gente trocava informações sobre o Norberto, sobre os hábitos dele, sobre as mentiras que ele contava para cada uma de nós. Era um quebra-cabeça macabro que a gente ia montando juntas, peça por peça, e a imagem que se formava era a de um homem cada vez mais desprezível, mais calculista, mais cruel do que a gente imaginava. Ele era um manipulador de primeira, um ator consumado, que sabia exatamente que corda puxar para fazer a gente dançar conforme a música dele. A gente descobriu, por exemplo, que ele usava o dinheiro que tirava de mim, da minha pequena herança da minha mãe que ele administrava, para sustentar a vida dupla dele com a Clarice. Comprava presentes caros para ela, levava ela para jantar em restaurantes chiques na capital, enquanto eu, em casa, comia o pão que o diabo amassou, contando os trocados para não faltar nada na despensa. E para ela, ele dizia que o dinheiro vinha de uns negócios extras que ele fazia na farmácia, uns investimentos secretos que iam garantir o futuro dos dois. Mentira em cima de mentira. Ele era um castelo de cartas construído sobre a nossa desgraça, sobre a nossa ingenuidade. Mas o mais chocante foi quando a gente começou a perceber o padrão de abuso dele. As táticas eram as mesmas com as duas. Primeiro, ele nos isolava, nos afastava de todo mundo que pudesse nos dar apoio, nos abrir os olhos. Depois ele começava a minar a nossa autoestima, a nos fazer sentir incapazes, dependentes dele para tudo. E aí, quando a gente já estava bem fragilizada, ele vinha com o controle total, com as ameaças, com a violência psicológica que ia nos destruindo por dentro, dia após dia. Era um método, uma estratégia fria e calculista para manter a gente sob o domínio dele. E nós duas mulheres diferentes, de idades diferentes, tínhamos caído na mesma armadilha, seduzidas pelo mesmo canto da sereia. Aos poucos, aquela relação de cumplicidade entre mim e a Clarice foi se aprofundando. A gente não falava só do Norberto, dos nossos problemas. A gente começou a falar da gente, dos nossos sonhos desfeitos, das nossas esperanças perdidas. E no meio daquela dor toda, começou a nascer uma amizade improvável, uma ligação forte, baseada no respeito mútuo, na compreensão, na certeza de que a gente podia contar uma com a outra. E, confesso para vocês, começou a nascer também uma atração diferente, uma ternura, um carinho que ia além da amizade. Talvez fosse a carência, a falta de afeto, a necessidade de encontrar algum tipo de consolo naquele inferno. Ou talvez fosse só a beleza de duas almas feridas, se reconhecendo, se cuidando, se amparando. Eu não sei explicar direito.
Só sei que, nos braços da Clarice, eu encontrei um tipo de paz, um tipo de aceitação que eu nunca tinha conhecido antes. E foi num desses encontros, num desses momentos de desabafo e de cumplicidade, que a gente tomou uma decisão. Uma decisão que ia mudar o rumo da nossa história para sempre. A gente não ia mais ser vítima. A gente não ia mais chorar escondido. A gente ia lutar. A gente ia dar um jeito de se livrar do Norberto, mas não de qualquer jeito. A gente ia fazer ele pagar por cada lágrima, por cada humilhação, por cada noite de sono perdida. A gente ia virar o jogo. E ia ser juntas. Porque agora a gente sabia que não estava mais sozinha. A gente tinha uma a outra. E isso, minha gente, era mais forte do que qualquer arma que o Norberto pudesse ter. A vingança. A vingança estava apenas começando a ser bordada, ponto por ponto, com a linha da nossa raiva e da nossa esperança. E o bordado ia ser dos mais caprichados. E assim, minha gente, naquela Itabira que parecia parada no tempo, começou a se formar uma aliança que nem o mais esperto dos homens poderia imaginar. Eu e Clarice, a esposa traída e a amante enganada, viramos unha e carne, como se diz por aí. Nossos encontros secretos eram o nosso pequeno refúgio, o nosso conselho de guerra. A gente se encontrava na sacristia da igreja depois da missa da manhã, fingindo que ia acender vela para os santos, ou então na beira do rio, perto da Ponte Velha, onde ninguém costumava ir. E a cada conversa, a cada desabafo, a nossa amizade ia ficando mais forte, mais sólida. A gente ria escondido das artimanhas do Norberto, chorava lembrando das humilhações e planejava, com uma raiva fria e calculista, o dia em que a gente ia fazer ele engolir cada lágrima que tinha nos feito derramar. E no meio daquela cumplicidade toda, daquele cuidado que uma tinha com a outra, nasceu também um tipo de carinho diferente, uma atração que aquecia o corpo e a alma, cansados de tanto frio e de tanto desprezo. Não era um romance de cinema, não, mas era um jeito da gente se sentir viva de novo, de recuperar um pedacinho da nossa intimidade, do nosso afeto, que aquele traste do Norberto tinha roubado da gente. Era como encontrar um oásis no meio do deserto, um lugar seguro onde a gente podia ser a gente mesma, sem medo, sem julgamento. A Clarice, coitada, por ter mais liberdade de ir e vir, por ainda ter acesso a uma parte da vida social do Norberto, que para mim era proibida, começou a descobrir cada podridão dele que era de revirar o estômago. Ele não era só um marido abusivo, um amante canalha. Não, o buraco era bem mais embaixo. O doutor Norberto, o farmacêutico respeitado de Itabira, era também um vigarista de mão cheia. A Clarice me contou, com os olhos arregalados de espanto, que ele vendia remédio com prazo de validade, quase vencendo como se fosse novinho em folha para os coitados dos velhinhos que não enxergavam direito a data na caixinha. E não era só isso. Ele superfaturava as receitas que mandava para o convêniozinho Mixuruca da prefeitura, botando no papel um preço muito maior do que o remédio realmente valia, embolsando a diferença. E o pior de tudo, o mais nojento, era que ele desviava remédio controlado, daqueles de tarja preta, que precisam de receita especial, para vender por fora, sem nota, sem nada, para uma turminha da alta sociedade de Itabira, uns ricaços que não queriam ter o nome deles associado a esse tipo de medicamento, mas que precisavam da droga para se manter em pé ou para dormir à noite. Era um esquema sujo, perigoso, que podia botar a saúde de muita gente em risco, mas o Norberto não estava nem aí. O que importava para ele era o dinheiro entrando no bolso, não importava como. Quando a Clarice me contou essas coisas, uma raiva ainda maior tomou conta de mim. Aquele homem não era só um monstro dentro de casa, ele era um perigo para a cidade inteira. E a gente decidiu ali, na beira do rio, com o barulho da água correndo como testemunha, que a gente não ia só se livrar dele. A gente ia fazer ele pagar por cada safadeza, por cada golpe, por cada vida que ele colocou em risco com a ganância dele. O nosso plano não era matar o Norberto, não. Isso seria sujar as nossas mãos com o sangue podre dele, e a gente não queria isso.
O nosso plano era mais elaborado, mais saboroso. A gente ia destruir ele financeiramente, acabar com a reputação de homem de bem que ele tanto prezava e garantir a nossa liberdade, a nossa paz. A gente ia fazer ele provar do próprio veneno e ia ser uma dose bem caprichada. E aí começou a nossa caçada às provas. A Clarice, que era mais nova e mais esperta com essas coisas de papelada, virou uma verdadeira detetive. Com todo o cuidado do mundo, ela começou a copiar as receitas adulteradas que ele deixava em cima da mesa da farmácia, aquelas que ele mandava para o convênio da prefeitura. Anotava as placas dos carros chiques que paravam na porta da farmácia tarde da noite para buscar os remédios controlados. E até conseguiu, uma vez que ele se descuidou, fotografar com uma maquininha velha que ela tinha, umas caixas de remédio vencido que ele mandava os empregados remarcarem a data de validade com uma canetinha. Cada papelzinho, cada anotação, cada foto era uma arma a mais que a gente juntava para o nosso arsenal. E eu, em casa, naquela prisão dourada, também não fiquei parada. Comecei a revirar as coisas do Norberto, os papéis velhos que ele guardava numa gaveta trancada no escritório dele. E não é que eu encontrei um caderno antigo, com a capa já meio desbotada, onde ele anotava, de um jeito todo cifrado, com uns códigos que só ele entendia, as transações ilegais que ele fazia? Era uma contabilidade paralela, o livro caixa da safadeza dele. Levei o caderno para Clarice, e a gente passou horas e horas tentando decifrar aqueles garranchos, aquelas abreviaturas, e devagarinho a gente foi entendendo a lógica do bandido, o tamanho do rombo que ele dava nos outros. A gente estava nessa empreitada, juntando prova que nem formiguinha carrega folha para o formigueiro, quando aconteceu uma coisa que quase botou tudo a perder, mas que no final das contas foi o que deu o empurrão que faltava para a gente agir de vez. O Norberto começou a desconfiar. Ele não era burro, o infeliz. Ele percebeu que eu estava diferente, que a Dinorá, submissa e chorona de antes, tinha sumido, dando lugar a uma mulher mais calada. Sim, mas com um brilho diferente no olhar, uma firmeza na voz que ele não conhecia. Ele deve ter achado que eu estava aprontando alguma, que tinha arranjado um amante. Sei lá o que passou naquela cabeça doentia dele. E aí, minha gente, veio o maior absurdo de todos, o golpe baixo que ele tentou me dar e que selou o destino dele. Num domingo à tarde, depois de uma discussão mais feia que a gente teve por causa de uma besteira qualquer, ele virou para mim, com aquele sorriso de cobra que ele tinha, e disse: "Sabe, Dinorá, eu ando muito preocupado com você. Você tá muito esquisita ultimamente, falando coisa, com esse olhar perdido. Acho que você não tá boa da cabeça." Já até conversei com o Dr. Alceu, meu amigo lá do sanatório, e ele disse que é bom a gente te levar para fazer uns exames, para passar uns dias lá, descansando, sabe? Para você se recuperar. Quando eu ouvi aquilo, meu sangue gelou nas veias. Sanatório. Ele queria me internar como louca, me trancar num depósito de gente doida só para se livrar de mim, para roubar o pouco que eu ainda tinha de herança da minha mãe, para me calar para sempre. Aquele era o plano dele. Me tirar de circulação, me transformar numa morta-viva, enquanto ele continuava com a vidinha boa dele, com a amante, com os golpes na farmácia. Aquele desgraçado, aquele monstro. Naquele instante, a última gota de medo que eu ainda tinha dentro de mim secou, evaporou. No lugar dela nasceu uma fúria, uma raiva tão grande, tão avassaladora, que eu achei que ia explodir. Mas eu não explodi. Eu olhei bem nos olhos dele, aqueles olhos de víbora, e dei um sorriso. O sorriso mais frio e mais perigoso que eu consegui. "É mesmo, Norberto? Você acha que eu tô louca?" Eu perguntei, com a voz mais calma do mundo. E ele, o idiota, achou que tinha me intimidado. "Acho sim, Dinorá. E é pro seu bem que eu tô fazendo isso." Mal sabia ele que o bem que ele ia conhecer dali pra frente ia ter outro nome. Naquela mesma noite, eu corri para encontrar a Clarice. Contei para ela o plano do Norberto, a ameaça do sanatório. Ela ficou horrorizada, mas também viu ali a nossa chance. Era agora ou nunca. A gente não podia esperar mais. A gente tinha que agir e tinha que ser rápido.
E foi assim que a gente botou em prática o nosso plano de vingança, um plano que a gente vinha costurando com tanto cuidado, com tanto ódio e com tanta esperança. Na noite seguinte, uma segunda-feira, a Clarice fez a parte dela. Ela convidou o Norberto para jantar na casa dela, preparou a comida preferida dele, abriu um vinho bom e foi seduzindo o infeliz, enchendo ele de carinho falso, de promessa vazia, enquanto ia enchendo o copo dele de bebida. O Norberto, vaidoso que só ele, caiu que nem um patinho. Bebeu todas, se achando o rei da cocada preta, o garanhão irresistível. E quando ele já estava bem alto, quase apagando na cadeira, a Clarice me deu o sinal combinado, uma piscadela de luz na janela. Eu, que estava escondida na rua de trás, entrei na casa dela pelos fundos, que nem uma ladra na calada da noite. O Norberto estava lá, jogado no sofá, roncando que nem um porco. A gente não perdeu tempo. Reviramos a carteira dele, pegamos uns papéis que ainda faltavam para o nosso dossiê, umas anotações de contas bancárias que ele tinha em outra cidade, coisa que a gente nem sabia. E aí, minha gente, veio a parte mais arriscada, mas também a mais saborosa do nosso plano. A gente pegou uma parte das provas mais cabeludas que a gente tinha juntado contra ele. Umas receitas de remédio controlado com a assinatura dele falsificada, uns pacotinhos de comprimido que a gente sabia que ele vendia por fora, e plantou tudo direitinho dentro do carro dele, num fundo falso que a gente descobriu que tinha no porta-luvas. E mais um pouco, a gente escondeu numa gaveta com fundo falso lá na farmácia, numa salinha dos fundos que quase ninguém entrava. A gente sabia que a polícia, quando fosse investigar, ia achar aquilo tudo e não ia ter dúvida da culpa dele. Era arriscado, eu sei. Mas a gente não tinha mais nada a perder. Na manhã seguinte, antes que o Norberto acordasse da bebedeira e tentasse me levar para o sanatório, o circo já estava armado. Uma amiga da Clarice, uma moça de confiança que morava em Belo Horizonte, postou pelo correio, bem cedinho, uns envelopes pardos, sem remetente. Um foi parar na mesa do delegado de Itabira, um homem novo que tinha chegado na cidade há pouco tempo e que diziam não era de se misturar com a patota do Norberto. Outro envelope foi entregue na redação do jornaleco local, aquele que vivia de fofoca e de notícia pequena, mas que todo mundo lia. E o terceiro, o mais importante, foi direto para o Conselho Regional de Farmácia, lá na capital. Dentro de cada envelope, uma cópia caprichada do nosso dossiê. As receitas adulteradas, as fotos dos remédios vencidos, as anotações do caderno do Norberto, a lista das placas dos carros dos clientes VIPs, tudo bem explicadinho, tintim por tintim. A gente não assinou nada, claro. Mas a denúncia era tão forte, tão cheia de detalhe, que não tinha como ser ignorada. Quando aquele monstro ameaçou me trancar como louca, só para roubar o que era meu por direito e me calar para sempre, uma coisa virou dentro de mim. Eu pergunto a vocês, vocês acham que eu e Clarice fizemos errado em plantar aquelas provas para garantir que ele não escapasse e pagasse por cada lágrima nossa? O que vocês teriam feito para se livrar de um demônio desses, sabendo que a justiça dos homens muitas vezes é cega para a mulher? Pensa bem antes de responder. Porque às vezes, minha gente, para fazer justiça de verdade, a gente precisa usar as mesmas armas sujas que usaram contra a gente. E nós duas estávamos prontas para qualquer coisa para ver o Dr. Norberto pagar, e pagar caro, por todo o mal que ele nos fez. O dia seguinte prometia ser o começo do fim para ele, e o começo de uma nova vida para nós. Restava saber se o nosso plano ia dar certo, ou se a gente ia acabar afundando junto com ele. Mas uma coisa era certa, a gente não ia cair sem lutar. E a nossa luta, meus amigos, estava só começando. A adrenalina daqueles momentos, a tensão de saber que a gente estava mexendo num vespeiro perigoso, era uma coisa de louco. Mas ao mesmo tempo, tinha uma excitação, uma sensação de poder que eu nunca tinha experimentado antes. Eu, a Dinorá apagada, a esposa submissa, estava ali, no meio da noite, revirando as coisas do meu marido, plantando prova, armando uma cilada para ele. E a Clarice,
A amante que devia ser minha rival era minha cúmplice, minha parceira de crime. A vida tem uns roteiros que nem o melhor escritor de novela conseguiria imaginar, viu? E o nosso roteiro estava chegando no clímax, naquele ponto em que a gente prende a respiração e não sabe o que vai acontecer em seguida. A gente tinha feito a nossa parte, tinha jogado a isca, agora era esperar para ver se o peixe grande ia morder. E que mordida, meus amigos! A gente esperava que fosse uma mordida daquelas de arrancar o anzol e tudo. Lembro que depois que a gente terminou de arrumar tudo, eu e Clarice nos abraçamos ali mesmo, no meio daquela salinha da casa dela, com o Norberto roncando no sofá, alheio a tudo. Foi um abraço demorado, um abraço de quem sabe que acabou de atravessar uma ponte perigosa e chegou do outro lado, mesmo que ainda não soubesse direito o que ia encontrar por lá. Tinha medo naquele abraço, claro. Medo do que ia acontecer, medo das consequências. Mas tinha também uma cumplicidade imensa, uma gratidão mútua por termos encontrado uma na outra a força que a gente não tinha sozinha. E tinha também, por que não dizer, uma pontinha de orgulho. Orgulho de termos sido capazes de enfrentar o nosso algoz, de termos virado o jogo contra um homem que se achava tão esperto, tão poderoso. A gente era só duas mulheres, duas fracas, como ele gostava de dizer. Mas a gente ia mostrar para ele e para Itabira inteira a força que duas mulheres unidas podem ter. Voltei para minha casa naquela madrugada com o coração aos pulos, mas com uma sensação estranha de paz. Eu tinha feito o que precisava ser feito. Tinha dado o primeiro passo para minha libertação. O resto agora estava nas mãos do destino e da polícia e do jornal e do conselho de farmácia. Eu não sabia se ia dar certo. Eu não sabia se o Norberto ia ser pego, se ia ser punido. Mas eu sabia que, acontecesse o que acontecesse, eu não ia mais ser a mesma Dinorá de antes. Aquela Dinorá tinha morrido naquela noite, junto com o medo e a submissão. A Dinorá que estava nascendo era outra, uma Dinorá mais forte, mais calejada e, quem diria, até um pouco mais perigosa. Porque quando a gente perde o medo, minha gente, a gente fica capaz de qualquer coisa. E eu tinha perdido o medo. O Norberto que se cuidasse. O reinado dele estava com os dias contados. E o dia seguinte, minha gente, amanheceu em Itabira com um rebuliço que há muito tempo não se via. O carteiro mal tinha distribuído os envelopes anônimos e o telefone da delegacia já começou a tocar sem parar. O delegado novo, aquele que não comia na mão de ninguém, quando abriu o pacote e viu aquela papelada toda, com nome, data, valor, placa de carro, deve ter arregalado uns olhos do tamanho de um pires. E o jornaleco da cidade então? Aquilo ali para eles era um prato cheio, uma fofoca daquelas que ia vender que nem água no deserto. E o conselho de farmácia, lá na capital, também não perdeu tempo. Quando viram as provas dos remédios controlados sendo vendidos por debaixo do pano, dos medicamentos vencidos com data remarcada, o circo pegou fogo. O doutor Norberto, o cidadão exemplar, o farmacêutico respeitado, estava com a batata assando e assando em fogo alto. A polícia não demorou muito para bater na porta da farmácia dele, com mandado de busca e tudo. E não é que acharam direitinho aquela gaveta com fundo falso que a gente tinha preparado com tanto esmero? E no carro dele, lá no porta-luvas, mais um monte de receita suspeita, de anotação comprometedora. O Norberto, quando viu os homens da lei entrando na farmácia dele, ficou branco que nem cera de vela. Tentou dar uma de esperto, dizer que aquilo era armação, que alguém queria prejudicar ele. Mas as provas eram muitas, eram fortes demais. E com a pressão do jornal, que já estava começando a soltar umas notinhas cheias de veneno, e com o conselho de farmácia fungando no cangote dele, não teve jeito. O doutor Norberto, o todo-poderoso, foi preso ali mesmo, na frente dos funcionários, dos clientes, da cidade inteira que se aglomerou na porta da farmácia para ver o espetáculo. Foi uma humilhação daquelas que lavam a alma da gente. O processo dele foi demorado, cheio de manobra de advogado, daquelas coisas que a justiça dos ricos tem.
Mas a sujeira era tanta, as provas eram tão contundentes que não teve como ele escapar. Perdeu a farmácia, que foi fechada pelo conselho. Perdeu a licença para trabalhar. Perdeu os amigos da alta sociedade, aqueles que compravam os remédios controlados dele e que agora fingiam que nem o conheciam. Perdeu a reputação, o nome honrado que ele tanto prezava. Virou motivo de chacota na cidade, o doutor vigarista. E o mais importante para mim, eu finalmente consegui o meu divórcio. Não foi fácil, ele ainda tentou me enrolar, dizer que eu era louca, que eu não tinha direito a nada. Mas com o escândalo todo que ele se meteu, a justiça acabou ficando do meu lado. Consegui uma parte pequena dos bens, o pouco que sobrou e que não estava amarrado nas dívidas e nos golpes dele. Mas era o suficiente. O suficiente para eu comprar essa casinha simples onde eu vivo hoje, aqui na minha Itabira, com meu quintal, minhas flores, minha paz. E a Clarice, minha gente. Ah, a Clarice. Depois que a poeira baixou, ela decidiu que não queria mais ficar em Itabira. A cidade era pequena demais para ela, e as lembranças do Norberto ainda eram muito dolorosas. Ela queria recomeçar a vida longe dali, num lugar onde ninguém a conhecesse, onde ela pudesse ser só a Clarice, sem o peso de ter sido a amante do Dr. Norberto. Eu entendi a decisão dela, embora meu coração tenha ficado apertadinho de saudade. A gente se despediu com um abraço demorado, com promessa de nunca se esquecer uma da outra. E a gente não se esqueceu. Por muitos e muitos anos, a gente trocou carta, contando as novidades, os perrengues, as alegrias. Eram cartas cheias de carinho, de cumplicidade, daquela amizade que nasceu na dor, mas que floresceu na esperança. Depois, quando o telefone ficou mais fácil, a gente se falava de vez em quando. A nossa relação amorosa, aquela que tinha sido um refúgio no meio da tempestade, com o tempo e a distância, foi se transformando numa amizade profunda, daquelas que a gente sabe que pode contar para sempre. Ou talvez ela sempre tenha sido isso, uma amizade tão forte, tão verdadeira, que transbordou em afeto, em cuidado, em desejo. O que importa é que a marca que ela deixou na minha vida foi indelével, uma marca de gratidão, de cumplicidade, de amor do jeito que ele pode ser. A vida depois do Norberto não virou um mar de rosas da noite pro dia, não. As cicatrizes do passado, essas a gente carrega para sempre, que nem tatuagem na alma. Tem dia que dói mais, tem dia que dói menos, mas elas estão sempre ali, para lembrar a gente do que a gente passou, do que a gente superou. Eu não me esqueci de nada, de nenhuma humilhação, de nenhum medo, de nenhuma lágrima. Mas eu aprendi a não viver mais aprisionada por essas lembranças. Eu me tornei uma mulher mais reservada, é verdade. Fiquei mais desconfiada dos outros, demoro mais para abrir meu coração. Mas também me tornei uma mulher com uma força tranquila, uma paz interior que ninguém mais tira de mim. Aprendi a valorizar as pequenas coisas da vida. O sol da manhã na minha varanda, o cheiro do café passado na hora, o silêncio da minha casa, a beleza teimosa das minhas 11 horas. Aprendi que a liberdade, minha gente, a liberdade de ser quem a gente é, de fazer as nossas próprias escolhas, de não dever satisfação para homem nenhum, essa liberdade não tem preço. E de toda essa história sofrida, de toda essa reviravolta que a vida me deu, eu tirei umas lições que carrego comigo até hoje e que gosto de passar adiante para quem quiser ouvir. A primeira delas é que mulher nenhuma nesse mundo deve se anular por causa de homem, por mais que ame, por mais que dependa. A gente tem que ter a nossa própria vida, os nossos próprios sonhos, a nossa própria voz. Porque quando a gente se apaga para fazer o outro brilhar, uma hora a luz da gente acaba de vez. E aí só sobra a escuridão. A segunda lição é para a gente ficar de olho vivo nos sinais. Relacionamento abusivo não começa com um soco na cara, não. Começa com a piadinha sem graça, com o controle disfarçado de cuidado, com o isolamento que ele chama de proteger você do mundo. Se o seu coração apertar, se a sua intuição gritar, escute. Fuja enquanto é tempo.
porque depois que a gente está presa na teia da aranha, fica muito mais difícil de escapar. E a terceira lição, talvez a mais importante de todas, é que a união entre as mulheres, minha filha, essa é uma força que pode derrubar qualquer gigante. A gente é criada para competir uma com a outra, para ver a outra mulher como rival, como inimiga. Mas isso é a armadilha do sistema, é coisa de homem que tem medo de mulher junta. Porque quando a gente se une, quando a gente se apoia, quando a gente entende que a dor de uma é a dor de todas, minha amiga, aí não tem pra ninguém. Homem nenhum vale a sua paz. E se a vida te botar numa cilada, procure outra mulher que entenda a sua língua, que já tenha passado pelo mesmo perrengue ou que simplesmente tenha um coração bom pra te ouvir e te dar a mão. 2 leoas juntas fazem mais estrago que um exército. E eu e a Clarice, a gente provou isso na pele. A gente mostrou para aquele traste do Norberto e para Itabira inteira que com mulher não se brinca e que a justiça, mesmo que tarde, mesmo que do nosso jeito torto, uma hora chega. Hoje em dia, eu não sou nenhuma palestrante famosa, não fico dando entrevista em televisão. Minha vida é aqui, no meu cantinho, cuidando das minhas plantas, dos meus bichos, das minhas lembranças. Mas de vez em quando, uma moça mais nova aqui da vizinhança, uma filha de amiga, uma conhecida, me procura para um dedo de prosa, para um conselho. Elas chegam com o coração apertado, com os olhos cheios de dúvida, de medo. E eu escuto. Escuto com calma, com paciência, com o coração aberto. Não dou receita pronta, não digo o que elas têm que fazer. Mas conto um pedacinho da minha história. Não tudo, claro. Só o suficiente para elas entenderem que não estão sozinhas, que outras já passaram por aquilo e sobreviveram. E planto uma sementinha de coragem no coração delas, uma vontadezinha de não se deixar abater, de lutar pela sua felicidade, pela sua dignidade. Se uma só delas conseguir sair de uma enrascada por causa de uma palavra minha, já valeu a pena toda a minha luta, todo o meu sofrimento. Porque a vida da gente só tem sentido de verdade quando a gente consegue fazer alguma diferença na vida de outra pessoa, nem que seja uma diferença pequenininha, quase invisível. Eu sou Dinorá de Itabira, e essa foi a fatia mais amarga e, quem diria, mais libertadora da minha vida. A história de como um marido demônio me levou a encontrar um anjo na pele da amante dele, e de como juntas a gente conseguiu virar o jogo e encontrar um caminho para a paz. Se você quer ouvir mais causos de vida, de luta e de virada de mesa como o meu, de vovós que nem eu, que já viram o couro do mundo e não se entregaram, então se inscreve aí no canal Vovós do Brasil. Toda semana tem uma história nova para arrepiar e inspirar. E não se esqueçam de clicar nesses quadrados que estão passando aí na tela agora. Ali tem mais histórias de mulheres guerreiras como eu, que enfrentaram o mundo com a força que só nós, mulheres, conhecemos. Um beijo no coração de cada um de vocês e fiquem com Deus.